Olá, aluno, tudo bem com você? Aqui quem fala é o professor Gilvamar, do curso técnico de farmácia da Escola Alvorada. Pessoal, nesse momento nós iremos dar continuidade à nossa disciplina de bioquímica. Na aula passada, nós demos uma introdução à bioquímica e falamos também de algumas biomoléculas importantes para a construção da matéria viva, que são os nossos aminoácidos e proteínas. Na aula de hoje, nós iremos falar acerca das enzimas, extremamente importantes para as reações metabólicas do nosso organismo, e falaremos também de carboidrato, responsável por fornecer energia também para o nosso organismo. Então, duas biomoléculas também extremamente importantes para a construção da matéria viva, certo, pessoal? Gente, prestem bastante atenção a esta aula. Em casos de dúvida, anotem, façam as devidas anotações. Se ficou alguma palavra, algo que você não entendeu, pergunte posteriormente, que nós estaremos à disposição, ok? Então, sem mais delongas, vamos dar continuidade. Certo, pessoal, nós iremos então falar acerca das enzimas. As enzimas hoje são extremamente importantes, pessoal, a gente conhecer elas. Porque, clinicamente falando, elas vão servir como marcadores de determinadas doenças. Elas também vão ser responsáveis por aumentar a velocidade de reações metabólicas do nosso organismo. Então, elas vão ter funções bastante diferentes, mas que vão ser necessárias para o nosso organismo, ok, pessoal? Então, a gente vai ver cada uma dessas relações que tem nossas enzimas. Então, pessoal, primeiramente a gente precisa saber o que são as enzimas. Então, as enzimas, elas são proteínas com propriedades catalisadoras sobre as reações que ocorrem nos sistemas biológicos vivos. Então, as enzimas, elas são proteínas, só que a gente diz que elas são proteínas ativadas, que têm uma função de catalisar reações, ou seja, acelerar reações. Elas têm um elevado grau de especificidade sobre os seus substratos, acelerando reações específicas, sem alterar a enzima. A enzima ela não é alterada durante esse processo, ok, pessoal? O substrato, pessoal, é a substância que vai se ligar à minha enzima, né, fazendo com que ela se ative e aconteça então aquelas reações. Em algumas doenças, as atividades de certas enzimas elas são medidas. Então, pessoal, como eu falei para vocês, as enzimas elas têm também uma importância clínica, porque elas vão ajudar a diagnosticar certas doenças, como a gente vai ver também mais na frente. E através do quantitativo dessas enzimas, tem como também nós sabermos como será o prognóstico de determinada doença. Então, se eu tenho uma quantidade de uma enzima bastante elevado, eu posso deduzir qual será o prognóstico daquela minha patologia, certo? E todas as enzimas presentes no corpo humano são sintetizadas intracelularmente. Intra significa dentro da minha célula, ok? E quais são as características das nossas enzimas? Pessoal, lembre-se sempre, a enzima é uma proteína ativada. E essa enzima ela é formada por uma porção proteica e uma porção não proteica. Elas duas juntas irão formar a minha enzima. A parte proteica, que é constituída pela sequência de aminoácidos, é chamada de apoenzima. E a parte não proteica, pessoal, que não é formada por aminoácidos, nós iremos chamar de cofator, ok? Quando esse cofator é uma molécula orgânica, nós iremos apenas mudar de nome, mas continua sendo um cofator. A gente vai chamar de coenzima. Então, quando o meu cofator é uma molécula inorgânica, que pode ser o zinco, o potássio, o cálcio, né, vamos chamar de cofator. Quando for uma molécula orgânica, iremos chamar de coenzima. E uma das funções primordiais aí das nossas enzimas, quando estão presentes em reações, será de acelerar as nossas reações.
Então, pessoal, quando nós temos uma determinada reação acontecendo em um tempo X, e esse tempo, né, essa velocidade se modificar, eu quero que vocês façam a pergunta: será se nós temos uma enzima nessa reação? Por quê, pessoal? Porque quando eu tenho uma modificação no tempo e na velocidade, significa que eu tenho ali uma enzima, que a enzima ela tem essa capacidade. E ela vai atuar onde especificamente? Ela vai atuar na energia de ativação da minha reação. Então, a minha reação acontecia no tempo x e numa velocidade x. Quando eu tenho a minha enzima, esse tempo irá se modificar e essa velocidade também irá se modificar, por causa da energia de ativação que também é modificada. Lembrando também que eu vou precisar do meu substrato, que será o meu ligante, que irá ser responsável pela cascata de reações. Ok, pessoal? Além disso, destacam-se 3 tipos enzimáticos. Pessoal, quero que vocês lembrem desses 3 tipos de enzima. Guardem aí, anotem, memorizem. Nós temos as enzimas plasma específicas, nós temos as enzimas que serão secretadas e nós temos as enzimas celulares. Mas na frente, nós iremos destacar as características de cada uma dessas enzimas, ok, pessoal? Nós iremos especificar cada uma delas. Mas por enquanto eu quero que vocês guardem que nós temos 3 tipos enzimáticos. Lembrando que essas enzimas são produzidas intracelularmente. Então nós temos as enzimas plasma específicas, enzimas secretadas e enzimas celulares. Ok, pessoal? Essa figura, pessoal, representa como é a nossa enzima. Então nós temos aí a apoenzima, que seria a nossa porção proteica. Nós temos esse verdezinho aí o nosso cofator, que seria a nossa porção não proteica. A junção dos dois, a apoenzima mais o nosso cofator, formaria então a aloenzima, que seria a nossa enzima completa. E nós temos ainda o substrato, que se ligará à nossa enzima, produzindo então as reações metabólicas. Depois dessas reações, nós teremos um produto. Lembrando que nesse processo a nossa enzima não é consumida, ela não é alterada, ela continua intacta. Apenas o nosso substrato que formará então um determinado produto. Ok? Então nós temos aí, pessoal, a enzima. Nós vamos ter um substrato que se ligará a essa enzima, formando então um complexo enzima-substrato. A enzima, depois que se faz a reação, eles então se desligam. Nós vamos ter o produto. Lembrando que a enzima não é consumida durante esse processo, durante a reação. Ok? Certo, pessoal, agora nós iremos iniciar a falar dos tipos de enzima. Lembrando, pessoal, que são 3 tipos de enzimas. Nós temos as enzimas plasma específicas, teremos as enzimas secretadas e teremos as enzimas celulares. Lembrem-se desses 3 tipos de enzimas, as quais todas elas são produzidas intracelularmente, ok? Então, pessoal, as enzimas plasma específicas são enzimas ativas no plasma e utilizadas no mecanismo de coagulação sanguínea e fibrinólise. São as chamadas procoagulantes. Nós temos como exemplo aí que eu coloquei a trombina, que estará no processo de coagulação, o fator 12, o fator 10 e outros. Lembrando que são vários fatores que estão envolvidos ali no processo de coagulação, que a gente vai chamar de cascata de coagulação. As enzimas secretadas, elas geralmente estão na sua forma inativa.
E após a ativação, elas vão atuar em locais extracelulares. Essas enzimas, pessoal, são aquelas enzimas que vão atuar principalmente na digestão de certos alimentos, ok? Gordura, né? Alimentos que tem amido, etc., né? Proteínas, vão atuar ali em determinadas reações ali. Os exemplos mais óbvios dessas enzimas são as proteases ou hidrolases, que são produzidas no nosso sistema digestório, ok? Elas também podem ser encontradas no sangue, né, na corrente sanguínea, através de exame laboratorial, ok, pessoal? Exemplo dessas enzimas, nós temos a lipase, alfa-amilase, tripsinogênio, fosfatase ácida prostática e o antígeno prostático específico, né, que é através do nosso exame PSA. Ok, pessoal? As enzimas celulares, normalmente, elas vão apresentar baixos teores séricos, mas os seus níveis vão aumentar quando nós tivermos alguma lesão tecidual, ou seja, tiver alguma patologia, alguma doença. Essas enzimas, então, elas vão facilitar na localização e natureza de certas patologias, né, de variações patológicas em determinados órgãos, como o fígado, o pâncreas e o miocárdio, né, que é o músculo ali presente no coração. Viu, pessoal? Então a gente chama essas enzimas celulares também de marcadores, né, marcadores hepáticos, marcadores cardíacos. Nós também chamaremos esse nome. Então, quando vocês ouvirem esse nome, nós estamos falando dessas enzimas celulares. Então, pessoal, quando nós temos uma elevação da atividade sérica, significa então que nós temos ali um tecido, o tecido que está envolvido ali, ele tem uma lesão extensa ou algum tipo de necrose. Exemplo de enzimas celulares, nós temos as transaminases, TGO e TGP, e nós temos também a lactato desidrogenase. Nós iremos falar mais na frente, especificamente, de algumas doenças que elas podem estar correlacionadas, né, o seu aumento. Então, quando elas aumentam ali o valor de referência, nós podemos suspeitar de algumas patologias que podem estar associadas, ok? As enzimas, elas também terão meia-vida, pessoal. Então, ela, com o tempo, então, naquele momento da lesão, ela vai aumentar, e conforme aquela lesão, por exemplo, vai se cronificando, aquelas enzimas também vão diminuir. Ou aquela determinada patologia, os seus sintomas vão diminuindo, então ela também vai diminuindo, e assim sucessivamente, ok, pessoal? Então, nos casos de enzimas medidas com propósitos diagnósticos e prognósticos, podem variar desde algumas horas até semanas essa meia-vida dessas enzimas. Ok, pessoal? Então, essas enzimas, elas vão ser extremamente importantes, pessoal, para o diagnóstico e o prognóstico de determinada patologia. Então, quando eu faço ali, né, o exame laboratorial daquela enzima e vejo a presença dela que está no valor acima do valor de referência, eu posso suspeitar, né, o diagnóstico. Vai ter ali o diagnóstico diferencial, então vou fazer um diagnóstico diferencial, vou ver se é uma doença relacionada ao fígado, relacionada ao pâncreas, vou ver o que é. E eu vou também poder dar o prognóstico, qual será a progressão daquela doença. Se aquela pessoa já está no estado de cronificação, se está no estado agudo da doença ali, né, os sintomas e né, a propedêutica daquela doença, se está ainda no seu estado inicial. Ok, pessoal? Em condições normais, as atividades enzimáticas elas vão permanecer constantes. Então, com o desequilíbrio ali daquele determinado tecido, então nós podemos ver que houve essa alteração. Lembrando que essa alteração pode ser sensível. Então, às vezes, pessoal, não significa que a pessoa tem determinada patologia, mas talvez um dia antes, por exemplo, dela fazer o exame laboratorial, ela fez algo que fez com que aquelas enzimas apresentassem alteradas. Por exemplo, antes de você fazer um exame laboratorial, você não pode
fazer uso, né, consumo de bebida alcoólica. Por quê? Porque as transaminases, as enzimas ali presentes no fígado, elas vão apresentar-se alteradas, elas vão estar alteradas. Você também não pode, antes do exame, né, acabou de sair da academia e vai lá para o laboratório coletar sangue. Também não pode. Por quê? Porque vai ter alteração ali na CK, na creatina quinase, nas enzimas, vai ter alterações. Então tudo isso, pessoal, nós precisamos saber, porque somos nós que iremos orientar o paciente sobre essas correlações, né? Nós não pode exercício físico antes de um exame, não pode fazer consumo de bebida alcoólica. Então, determinadas situações podem alterar o exame, mas não quer dizer que é uma patologia. Pode ser algo que foi feito, né? Algo que ali que modificou ali a condição do meu determinado órgão ali naquele tecido onde ele está presente, né? Por exemplo, se a academia você está alterando ali, né, os músculos, e os músculos ela tem a enzima CK, que também está presente no coração. Então não significa que a pessoa está tendo um infarto naquele momento, não. Simplesmente ela foi fazer exame laboratorial e tinha acabado de sair da academia. Certo, pessoal? O aumento, pessoal, da liberação dessas enzimas, elas podem estar relacionadas principalmente à lesão celular extensa, que seria então uma lesão que pode estar sendo ocasionada por uma isquemia ou toxinas celulares. Um exemplo desse tipo de lesão é uma patologia conhecida como infarto do miocárdio, que pode ser ocasionado por uma isquemia daquele local, onde nós vamos ter uma elevação de uma enzima específica, a enzima chamada de CKMB. Falaremos mais sobre ela mais na frente. A CKMB, pessoal, é a creatina quinase, né, desse subtipo chamada MB. Ela vai estar em concentrações elevadas nesse caso do infarto do miocárdio. Nós vamos ter também o aumento dessas enzimas em casos de proliferação celular ou aumento na renovação celular. Nós temos como exemplo, pessoal, os casos de fraturas, onde nós vamos ter ali uma renovação óssea naquele local. E nós vamos ter um aumento durante essa renovação óssea de uma enzima específica também, que é a fosfatase alcalina, que ela está relacionada ali com a atividade osteoblástica, né? Lembrando que os osteoblastos são ali células que fazem parte ali da construção óssea. Ok, pessoal? Então, o aumento também na síntese enzimática. Por exemplo, marcada na atividade da gama-glutamiltransferase após a ingestão de álcool. Então, a gama-GT, pessoal, ela pode estar facilmente alterada quando você ingere álcool. Por quê? Porque ele vai aumentar a síntese enzimática naturalmente ali no seu fígado, né? Então, essa enzima vai estar alterada, vai estar em valores alterados. A obstrução de ductos. A obstrução de ductos também vai alterar ali a produção de enzimas, né, a concentração de enzimas na corrente sanguínea. Por exemplo, né, nós temos aí enzimas que são secretadas. Nós temos a amilase e a lipase, que estão ali presentes no suco pancreático. Então, quando eu tenho, por exemplo, uma obstrução no ducto pancreático, nós vamos ter ali um processo inflamatório e vamos ter uma alteração então da produção, da secreção daquela enzima nessa patologia, que seria a pancreatite, certo, pessoal? Que seria a inflamação ali do pâncreas. Então elas vão estar ali alteradas, né, por conta dessa obstrução. Estas enzimas podem regurgitar para a corrente circulatória se o ducto pancreático biliar estiver bloqueado. Ok, pessoal? Então, é feito o exame laboratorial. Se a pessoa apresentou algum sintoma e no exame dela está alterada, né? Por exemplo, uma dor abdominal muito forte, a pessoa chegou até mesmo a vomitar de tanta dor, aquela dor começou a se irradiar e apresentou no exame uma concentração elevada de amilase e de lipase, o que está acontecendo ali?
nós temos ali um processo agudo, né? Nós temos ali uma possível pancreatite aguda, pessoal. Então a pessoa ela tem que ser rapidamente ali, tem que ser feita a cirurgia, tem que ser retirada aquela pedra, algo que está impedindo ali, que está bloqueando ali o meu ducto pancreático. Essas enzimas elas são importantíssimas, pessoal. Por isso que a nossa aula é sobre essas enzimas, também chamadas de marcadores. Ok, pessoal? A redução dos níveis das atividades das enzimas, nós temos aí a redução, né, da síntese enzimática, que pode, nós temos aí o exemplo aí da colinesterase baixa na insuficiência hepática severa. Por quê, pessoal? Porque se nós temos algum problema no nosso hepatócito, no nosso fígado, consequentemente a colinesterase que é produzida lá também vai estar em concentrações baixas, certo, pessoal? E essas colinesterases são outros tipos de enzima também importantes no nosso organismo, ok? Então, se a colinesterase está em níveis baixos, eu vou suspeitar de alguma insuficiência hepática. Então, algo está acontecendo que meu fígado é, é, não está fazendo as reações, né, devidas. Então, está acontecendo alguma coisa no meu fígado, né, algo de errado. Deficiência congênita de enzimas. Então, existem pessoas que têm deficiência congênita de enzimas, ou seja, é genético, né? Baixa atividade da enzima fosfatase alcalina plasmática na hipofosfatasemia congênita, uma patologia aí que a pessoa pode ter, que é onde ela vai ter uma baixa, né, concentração sanguínea, seria zemia, de fosfatase, baixa concentração de fosfatase na corrente sanguínea, certo? Variantes enzimáticas inerentes com baixa atividade biológica, por exemplo, variantes anormais da colinesterase. A mesma coisa do primeiro caso. Também teremos aí concentrações anormais de colinesterase que são produzidas no nosso fígado. Pessoal, então essas enzimas são extremamente importantes para a aplicação clínica, laboratorial. Então, a utilidade diagnóstica da medida das enzimas plasmáticas reside no fato que as alterações em suas atividades fornecem indicadores sensíveis de lesão ou proliferação celular. É claro que tudo isso é utilizado para o nosso diagnóstico diferencial, para nós sabermos qual patologia pode estar correlacionada com aquela determinada doença, com aqueles determinados sintomas que aquela pessoa está sentindo. Ok, pessoal? Estas modificações ajudam a detectar e, em alguns casos, localizar a lesão tecidual, monitorar o tratamento e qual seria o prognóstico, o progresso da doença, certo? Às vezes, né, nós temos uma baixa especificidade, como eu disse para vocês. Às vezes não é uma patologia que está envolvida naquela situação, mas o simples fato de ter consumido bebida alcoólica, de ter feito algum exercício físico, certo, pessoal? E nós temos ainda enzimas que são inespecíficas, por exemplo, TGO. TGO ele também é excretado lá no nosso miocárdio, mas também está no nosso fígado. Então ele tem essa inespecificidade também. Tá bom, pessoal?
Certo, pessoal, para terminar esse assunto de enzimas, nós temos aí esse quadro extremamente exemplificativo que irá falar, né, acerca das enzimas e sua fonte e aplicação clínica, tá, pessoal? Então nós iremos falar um pouquinho de cada uma delas, coisa rápida, porque não tem como nós falarmos separadamente delas, porque senão aí vai durar várias aulas. Então vamos fazer um resumo aqui de cada um. Nós temos aí nossa primeira enzima, a amilase. Eu não sei se vocês recordam, mas eu já falei sobre ela. Ela é produzida principalmente no nosso pâncreas, onde vai estar relacionada ali a digestão ali de certos alimentos que tem a presença de amido. Então nós temos essa enzima amilase. A alta concentração dela no sangue, pessoal, nós iremos chamar de hiperamilasemia. Viu, pessoal? Hiper, que vem de muito, amilase, que vem da enzima, e zemia é sempre relacionada à concentração sanguínea. Então o nome vai ficar hiperamilasemia. E essa hiperamilasemia está relacionada principalmente a uma patologia chamada de pancreatite aguda, pessoal, que nada mais é do que uma inflamação aguda no pâncreas. Então essa inflamação ela poderá ocorrer por conta de uma obstrução que está ocorrendo lá no nosso ducto pancreático. Então vai acontecer ali uma inflamação que pode vir junto também com hemorragia. Pessoal, essa doença ela é extremamente grave e as dores da pessoa que tem pancreatite aguda é tão grande que a pessoa ela pode ter convulsões, ela pode começar a vomitar de tanta dor, ela também pode apresentar uma dor inicialmente epigástrica, né, localizada ali no estômago, uma dor epigástrica, e essa dor pode se irradiar por uma dor dorsal, uma dor nas costas. Então, pessoal, é uma dor mesmo muito grande, certo? E os níveis dela podem começar a aumentar a partir de 2 horas a 12 horas do início dessa dor abdominal, que ela pode ser uma dor constante, até intenso, e os valores eles podem ser de 4 a 6 vezes do valor de referência. Então a amilase ali, quando ela é medida, né, no momento ali, já dá para suspeitar de uma enfermidade pancreática, de uma pancreatite aguda, né, dependendo da sua concentração. Ok, pessoal? Então essa foi sobre a amilase. Sobre as transaminases, pessoal, as aminotransferases, essa família dessas enzimas, elas estão ali presentes principalmente no fígado, no músculo esquelético, coração, rim. Então, assim, são muitos órgãos ali que produzem essas enzimas. Então, a gente diz que essas enzimas elas não são tão específicas. Então, em relação ao fígado, elas podem ser indicadores de hepatite aguda, indicadores de cirrose hepática, mononucleose infecciosa, pode ser por um vírus, certo, pessoal? E já em relação a outros órgãos que não sejam o fígado, elas podem estar relacionadas ao infarto agudo do miocárdio, o exemplo que a gente já falou. Ela pode estar relacionada à distrofia muscular progressiva, à embolia pulmonar e também à pancreatite aguda. Tá vendo, pessoal? Então, as transaminases elas podem estar relacionadas a essas doenças aí. E nós temos ainda o antígeno prostático específico, que é determinado através do exame laboratorial chamado PSA. Então, essa enzima ela é produzida ali principalmente na próstata, né? Ela é produzida na próstata, e a sua alta concentração vai ser indicativo de um carcinoma prostático, um carcinoma na próstata. Viu, pessoal? Então, é uma das principais aplicações desse antígeno prostático. Outra enzima extremamente importante, pessoal, também, que deve ser conhecida de vocês, que vocês devem conhecer, é a creatina quinase. A creatina quinase, ela tem vários subtipos. Nós temos a creatina
quinase MB, creatina quinase MM, que é conforme o local onde ela é produzida. E ela é produzida onde? Ela pode ser produzida lá no músculo esquelético, no cérebro, coração, músculo liso, então também não é tão específico. A creatina quinase, conhecida como CKMB, creatina quinase MB, esse subtipo, pessoal, ele está confinado quase que exclusivamente ali no nosso tecido cardíaco. Então, quando a CKMB está alterada, nós suspeitamos principalmente ali de um infarto agudo do miocárdio. E os seus níveis nessa patologia vão estar extremamente elevados, certo, pessoal? Então, quando ela está elevada, o significado clínico pode ser um infarto agudo do miocárdio, tá, pessoal? E sua elevação acontece ali no período de 4 a 8 horas, a partir da dor pré-cordial, que é aquela dor perto do coração, e ela pode atingir a sua concentração máxima de 12 a 24 horas, né, depois dessa dor. E os níveis normais só vão voltar depois de 3 dias, né, de 2 dias a 3 dias após esses sintomas. Tá bom, pessoal? Aí vai voltar aos níveis normais. Então essa é a creatina quinase. A outra enzima também importante é a fosfatase ácida, que tem como fonte a próstata e os eritrócitos, também relacionada ao carcinoma prostático, né, ao carcinoma da próstata. Nós temos também a fosfatase alcalina, que vai estar presente ali, que vai ter como fonte o fígado, o tecido ósseo, a mucosa intestinal, placenta, rim, e vai estar relacionada a doenças ósseas, né, a osteoporose, essas doenças ósseas, e também enfermidades hepáticas. Outra enzima também que vocês vão ouvir muito falar dela é a gama-glutamiltransferase, conhecida como gama-GT. Ela é produzida principalmente no fígado, mas também pode ser produzida no rim, e ela está relacionada a enfermidades hepatobiliar e associada também ao alcoolismo, né? Pessoas que consomem álcool também apresentam essa enzima alterada. Outra enzima também é a lactato desidrogenase, tem como fonte o coração, fígado, músculo esquelético, eritrócitos, plaquetas, nódulos linfáticos. Então, ela é bem inespecífica, viu, pessoal? E a aplicação clínica dela é em casos de infarto agudo do miocárdio, hemólise, que seria a quebra das nossas hemácias, doenças do parênquima hepático, que são doenças relacionadas então ao fígado, viu, pessoal? E outra enzima, a última enzima, é a lipase, produzida no pâncreas, viu, pessoal? Lipase é outra enzima ali, também responsável pela digestão de alimentos, como as gorduras. E ela também vai estar relacionada à enfermidade pancreática. Então, sempre quando eu tenho uma suspeita, pessoal, de uma enfermidade pancreática, as duas enzimas que vai estar lá no meu exame laboratorial, na minha pesquisa laboratorial, é a amilase e a lipase. Essas duas sempre estarão casadinhas, viu, pessoal? Sempre estarão ali no meu exame laboratorial para pesquisar se está havendo uma doença relacionada ao pâncreas, ok? Então, mas agora em diante nós iremos falar de outra biomolécula também extremamente importante para o nosso organismo, que são os carboidratos, ok? Os carboidratos, viu, pessoal? Vamos falar aí sobre essa biomolécula aí tão gostosa. Nós temos ela aí no nosso dia a dia, né? Nós temos na presença de alimentos, de produtos aí que são feitos em casa, né? Macarrão, alguns cereais. Nós temos aí a presença desses carboidratos. Nós iremos conhecer um pouquinho acerca deles. Carboidratos são, pessoal, biomoléculas formadas por átomos de carbono, hidrogênio e oxigênio. É claro que existem outros carboidratos que são formados por outros elementos, além desses já citados, né? Carbono, hidrogênio e oxigênio. E eles vão ter sinônimos também, pessoal.
Os carboidratos vão ser conhecidos por açúcares, glicídios ou hidratos de carbono. Os carboidratos, eles também são sintetizados na natureza pelas plantas através de um processo muito conhecido chamado de fotossíntese, a partir de dióxido de carbono e água. Então, pessoal, os carboidratos estão em grande abundância no nosso ambiente. Vários alimentos, que às vezes frutas, que comemos em casa, têm a presença de carboidratos, ok? E esses carboidratos, a principal função deles é de fornecer aquela energia momentânea que nós utilizamos no momento, naquele momento. Então, essa energia ela é utilizada através da quebra, né, dos carboidratos, certo, pessoal? E durante nossas aulas, pessoal, nós iremos descobrir acerca dos alimentos que têm esses carboidratos, a concentração de carboidratos nesses alimentos, certo? E nós temos aí nosso primeiro carboidrato muito conhecido, chamado amido, que ele é base alimentar de várias culturas, pessoal. Então, o amido ele é um carboidrato muito abundante aí também no nosso ambiente. E esses carboidratos eles são facilmente oxidados. Para que, pessoal, que eles são oxidados? Para nos fornecer energia, né? Principalmente quando nós fazemos alguma atividade intensa, eles são oxidados, são quebrados e nos fornecem aquela energia necessária naquele momento. Fontes de carboidratos: nós temos pão, batata, frutas, ovos, né? Até mesmo, pessoal, fibras de tecido como algodão e linho. E também, pessoal, a celulose é um carboidrato e ela está presente na madeira e papel, certo, pessoal? Olha aí, pessoal, esse quadro ele mostra a concentração de carboidratos em determinados alimentos. Então, nas frutas, nós temos cerca de 6 a 12% de carboidratos nesses alimentos. O milho e batata, 15% dele é amido. Trigo, 60% amido. Farinha de trigo, 70% amido. Açúcar branco comercial, pessoal, 99,5% de sacarose. O açúcar de milho, 87,5% de glicose. E o mel, 75% de açúcares redutores, certo? Pessoal, nós temos aí então as enzimas que irão participar na quebra desses carboidratos para nos fornecer então a energia necessária, viu, pessoal? Nós temos aí a sacarose, a enzima que vai atuar sobre ela é a sacarase, nos produzindo duas moléculas aí de carboidrato, que seria a frutose e seria a glicose, viu, pessoal? Mais na frente a gente vai ver qual o nome que nós vamos dar para ele, né? São monossacarídeos, disacarídeos. Então, sacarose, pessoal, a gente já vê que ele é o que? Um disacarídeo, formado por quem? Glicose e frutose. E qual é a enzima que vai atuar nele, pessoal? A sacarase. Pessoal, estudar a enzima também é fácil por conta do nome, né? Então, na hora que a gente vê o nome, terminou em ase, já dá para saber que está falando ali de um enzima. Então, a sacarose vai ser quebrada pela sacarase. Ela vai ser metabolizada pela sacarase. A lactose, pessoal, ela é formada por... ela também é um disacarídeo, formado pelo monossacarídeo galactose e glicose. E a enzima que vai atuar sobre a lactose é a lactase, que é produzida lá no nosso intestino. E a maltose, pessoal, a maltose, ela vai ter a maltase ou a isomaltase, também produzida no intestino, que vai também nos produzir glicose. A maltose aí, ela já é um polissacarídeo formado por vários monossacarídeos de glicose. E nós temos o amido, que é uma cadeia extremamente grande de glicose, pessoal. E as enzimas que vão atuar nos amidos, nós temos a petialina,
o HCl, que é o ácido clorídrico presente ali no estômago. Nós temos a amilase pancreática, produzida no pâncreas, e a amilase intestinal, produzida no intestino. Ok, pessoal? Lembrando que as glândulas salivares também são produzidas na saliva. Então, quando perguntar para você qual o primeiro local que acontece a digestão do amido, é na boca, porque na boca nós também temos produção de amilase. Ok, pessoal? Então, lembrem-se, pessoal, desses disacarídeos, quem é que quebra eles e o que eles produzem, viu? Sacarose produz frutose e glicose, lactose vai produzir galactose e glicose, maltose apenas glicose, que ela é formada por várias cadeias aí de glicose, e amida a mesma coisa. Ok, pessoal? Só que a amida é uma cadeia muito grande de glicose. E quais as funções então dos carboidratos? Eu já falei para vocês qual a função do carboidrato. Ele é o nosso combustível energético. Ele vai fornecer energia, principalmente durante os movimentos. Então, eles vão ser facilmente oxidados e vão transformar ali, né, durante a oxidação da glicose, vão nos fornecer ATP, que é a adenosina trifosfato, que é a nossa moeda energética. Certo, pessoal? 60% do teor calórico usado pelo organismo provém dos carboidratos. Ele fornece calor para regular também a temperatura corporal, então ele vai estar ali responsável pela regulação da temperatura do corpo. E eles vão ser economizadores de proteínas. Então os carboidratos eles vão atuar ali como obtenção primária de energia. Ok, pessoal? O organismo vai poupar então as proteínas e os lipídios. Eles só vão ser utilizados, as proteínas e os lipídios, como fonte de energia só depois que não obtiver mais os carboidratos, o organismo não tiver mais carboidratos. Aí sim que ele vai então quebrar ali o lipídio, né, aquela gordurinha concentrada ali, né, na barriga e tal. Só depois que quebra todo esse processo. Para emagrecer, pessoal, não é fácil. Não é fácil, ok? Nós temos aí também uma concentração muito grande de carboidrato no nosso coração. Nosso coração, pessoal, ele não para, então ele precisa ali de um armazenamento especial de glicose, chamado de glicogênio. Então, glicogênio é quando a minha glicose vai estar armazenada. Então, o glicogênio é uma importante fonte emergencial de energia contrátil, pessoal. E o coração, nós sabemos que ele está se movimentando, né, se contraindo constantemente para bombear sangue para os órgãos, para os demais tecidos do nosso organismo. O sistema nervoso central também vai necessitar de carboidratos, pessoal. O cérebro, ele não armazena glicose, e dessa maneira ele depende minuto a minuto de um suprimento de glicose sanguíneo. Então ele não vai ter o que? O glicogênio, como tem no nosso coração, que seria esse armazenamento de glicose, mas por esse motivo ele vai precisar então constantemente de um suprimento de glicose ali no cérebro. Uma interrupção prolongada de glicose, né, de uma hipoglicemia, pode causar danos irreversíveis aos cérebros, né? Demência pode causar, pessoal. Esse quadro aqui, pessoal, nós temos aí os principais carboidratos que são encontrados aí em vários organismos, como vegetais, animais, fungos. Então nós temos aí eles e sua função. Então o glicogênio, pessoal, ele é um açúcar de reserva energética de animais e fungos, viu, pessoal? Então o glicogênio vai ter essa função de reserva energética. O amido também, pessoal, só que ele está presente em vegetais e algas. A celulose, ela já vai ter função estrutural, porque ela vai compor ali a parede celular de células vegetais e algas. A quitina também função estrutural, só que ela vai compor a parede celular de fungos e fará parte da constituição de exoesqueletos dos artrópodes. O ácido hialurônico, eles vão ter, pessoal,
esse polissacarídeo vai ter a função estrutural e ele vai funcionar como cimento celular. Ele que vai ser responsável ali pelas minhas células ficarem juntinhas, viu pessoal? É o ácido hialurônico. Então pessoal, nós temos aí a classificação dos nossos carboidratos, tá bom? Nós temos aí os monossacarídeos, que é formado por uma única unidade de açúcar, exemplo, né, a glicose. Nós temos os oligosacarídeos, que é formado por cadeias muito curtas de monossacarídeos, como por exemplo os disacarídeos, que são formados por 2 monossacarídeos. Exemplo, nós temos aí a sacarose, o açúcar da cana formado por glicose e frutose, certo pessoal? E nós temos o polissacarídeo, né? Poli, muito. Então são formados por polímeros de monossacarídeos com mais de 20 unidades, certo? São cadeias com centenas ou milhares aí de unidades. Exemplo de polissacarídeos, nós temos o glicogênio, nós temos também a celulose, formada por grandes quantidades ali de glicose. Ok, pessoal? Olha aí, pessoal, monossacarídeo, o exemplo aí dos principais, nós temos a ribose. A ribose é uma pentose muito importante, vai ter a função estrutural para a parte ali do nosso ácido ribonucleico, vai estar ali no nosso RNA. A desoxirribose, que vai estar ali no nosso ácido desoxirribonucleico, que também vai ter função estrutural. Nós temos também como monossacarídeo a glicose, que ali a principal função dela é energética, tá pessoal? É produzir energia. Nós temos a frutose, que é também a função energética, e a galactose, que também tem função energética. Ok, pessoal? Pessoal, e qual é o risco de eu ter um excesso de carboidrato no meu organismo? O perigo, pessoal, é que esses carboidratos que estão no meu organismo em excesso, eles irão se transformar em uma gordura chamada de ácidos graxos, que irão se acumular nos nossos adipócitos, que são as células que fazem parte do tecido adiposo, podendo causar a obesidade e uma doença muito perigosa chamada de aterosclerose, que é a formação de placas de ateromas nos vasos sanguíneos. Então, pessoal, o excesso de carboidrato vai provocar, então, aumento de triglicerídeos sanguíneos. Então, às vezes você diz assim, mas eu não como alimentos gordurosos, não como alimentos que têm gorduras saturadas, etc, etc. Só que você gosta de comer muita massa, gosta de comer alimentos que possuem bastante concentração de carboidratos. Então, pessoal, você também pode ter um aumento de triglicerídeos, mesmo não se alimentando com alimentos gordurosos. Lembrem-se disso. Então, nós medimos essa concentração de glicose, nós chamamos de glicemia. Então, a glicemia seria a taxa de glicose no sangue, viu, pessoal? Então, você medir, aferir a glicemia seria verificar a taxa de glicose no sangue. Varia em função da nossa alimentação e nossa atividade. A concentração de glicemia em jejum é uma e a concentração de glicemia após a alimentação é outra. Uma pessoa em situação de equilíbrio glicêmico ou homeostase, ela possui uma glicemia que varia de 80 a 110 miligramas por decilitros. Viu, pessoal? Segundo a Associação Americana de Diabetes, a glicemia normal seria entre 70 a 99 miligramas por decilitro. Aí é só questão mesmo de padronização. Viu, pessoal? Mas a diferença o número aí é entre 70 a 110 miligramas por decilitro. Então, pessoal, a glicemia seria ali, né, a taxa de glicemia, e essa taxa ela pode ser então hiperglicêmica quando ela está
além do valor de referência, ou hipoglicêmica, quando a pessoa ela tem pouca glicose ali na corrente sanguínea, no organismo. Então, pessoal, a hiperglicemia ela vai estimular a secreção de insulina no organismo. Então, nós vamos ter aí uma estimulação na produção de insulina. Insulina, pessoal, lembre-se que é aquela proteína que vai ser responsável por transportar, né, por fazer o transporte da minha glicose para dentro da célula. Ela vai ser responsável por isso. Esse hormônio ele estimula as células do nosso organismo a absorver a glicose. Certo, pessoal? Então, se eu tenho uma hiperglicemia, naturalmente eu vou ter uma produção maior de insulina. Meu fígado vai produzir mais insulina, porque eu tenho que colocar essa insulina para dentro da minha célula. Se as células não necessitam imediatamente do açúcar disponível, as células do fígado se responsabilizam pela transformação da glicose, estocando-a sob a forma de glicogênio. Então, aquela quantidade de glicose que a gente consome, que além do necessário, ela vai se transformar então em glicogênio no nosso fígado, a chamada glicogênese. Esta figura, pessoal, irá representar como é que funciona essa captação de glicose para dentro das nossas células. Então, nós vamos ter ali a concentração de glicose na nossa corrente sanguínea. Essa glicose fará com que meu fígado produza uma enzima, uma proteína muito conhecida, né, a insulina. Ela vai ser produzida lá no fígado. E essa enzima ela vai ter receptores específicos da minha célula, né, receptores de insulina. Ela então vai se ligar a esses receptores, pessoal, e vai funcionar como uma chave. Essa chave vai abrir justamente os canais de glicose da minha célula, certo? Então a insulina foi lá, se ligou ao seu receptor, abriu os canais de glicose e esses canais farão com que a minha glicose, que estava lá no meio extracelular, que estava lá na minha corrente sanguínea, adentre para dentro da minha célula. Ao adentrar para dentro da minha célula, a minha glicose vai agir ali, produzindo então a energia necessária para o meu organismo, né, o ATP, certo? Quando eu tenho, pessoal, a deficiência na produção de insulina, nós vamos ter então uma doença muito conhecida, uma patologia muito conhecida, chamada de diabetes. Então, diabetes nada mais é do que uma deficiência na produção de insulina. Certo, pessoal? Então, pessoal, chegamos ao fim de mais uma videoaula. Nessa videoaula nós falamos sobre os carboidratos e enzimas. Eu espero que vocês tenham compreendido um pouco sobre esse conteúdo. É claro que se vocês forem atrás, pesquisarem, vocês vão ver muito mais coisas sobre eles. Então, pessoal, não fiquem apenas nisso. Vão atrás, pesquisem, vejam mais coisas. Se ficou alguma dúvida, algum conceito que você não entendeu, anote e me pergunte. Estou aqui à sua disposição. Tá bom, pessoal? Eu agradeço vocês pela atenção, ter chegado até aqui, e fiquem com Deus.